Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um... Tá demorando um pouquinho, mas já vai dar certo. Bom dia. Deu para atualizar agora. Pronto. Tá indo. Hoje o computador tá lerdo, mas tá entrando. A Henrique vai orar pra gente hoje. Bom dia. Tá indo. Já estou ouvindo vocês, mas ainda não estou vendo. Pronto, agora sim. Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Quem vai orar para nós, porque já perdemos aí 5 minutos. Entrei, não está aparecendo meu áudio? Tinha vindo um convite dela, eu aceitei. Etna, abre meu áudio, porque para mim tá tudo escuro a tela. Não está querendo abrir o áudio. Vou sair e entrar de novo. Oh, bom dia, Gi. Seja bem-vindo ao nosso estudo. E quero dar as boas-vindas para os que vão assistir depois. Nós estamos tendo uma média de 300 pessoas assistindo depois. E isso tem sido uma bênção. Só que hoje, não sei, o Google Meet aqui tá demorando demais para entrar. E quando entra, eu já sei o que eu vou fazer. Como eu estou com 2 celulares, eu vou entrar aqui pelo outro. Acho que vai ser melhor. Tô tentando entrar pelos 2, tá? Permitir. Ó, áudio ligado, tudo ligado. E no celular também. Participar agora. Tá, então eu vou transmitir. Foi. Eu vou botar. Bom dia, entrei. Gente, quase tive um mini infarto aqui agora. Olha a sala cheia. Que maravilha. Não sei o que estava acontecendo, não sei se era o computador atualizando, enfim, mas estamos aqui. Quem vai orar por nós? Eu. Por favor, Eli. Pai maravilhoso, gratidão a ti por estarmos aqui reunidos, a sala cheia. Que gostoso que é ver a alegria da Déia quando ela entra e vê a sala cheia.
Senhor também se alegra. E nós queremos sempre fazer Deus sorrir. Amém. Obrigado, Senhor, que temos um encontro marcado contigo. O Senhor disse que ia fazer a próxima ceia no reino dos céus. Amém, Senhor. E nos ajuda nessa caminhada, Deus. Possamos cada dia mais ter tempo para o Senhor, as horas preciosas, tempo precioso. E um dia nós estaremos juntos e nos ajuda, Senhor, a vencer tudo que nos afasta de Ti, Deus, tudo que vem para nos afastar do Senhor. Amém. Por de cada um aqui presente, Senhor, devemos dar o Espírito Santo sobre todos nós e que possamos ouvir e praticar os ensinamentos aqui, de hoje nessa reunião, Pai. É o que nós pedimos em nome para o amor do Senhor Jesus e agradecemos. Amém. Amém. Ontem nós estudamos sobre o momento em que Jesus declarou para os seus discípulos que ele seria uma pedra de tropeço para eles. Mas nós vimos que Pedro, ali naquela petulância, ele quis se mostrar superior aos demais discípulos e ele afirmou que Jesus nunca seria uma pedra de tropeço para ele e que, se possível fosse, ele seria preso e até morreria por Jesus. Foi então que Jesus declarou para Pedro que naquela noite, ainda aquela noite, que Pedro o negaria, não apenas uma vez, mas 3 vezes. E uma das declarações que mais me marcou neste episódio foi o fato de Jesus, antes mesmo de morrer, dizer aos discípulos que encontraria eles novamente, que ele iria ressuscitar e já ali marcou um encontro com os discípulos na Galileia. E depois de tudo isso, eles foram para o Getsêmani para orar. E hoje nós vamos ler esse relato de Jesus no Getsêmani, que se encontra em Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46, e também se encontra em Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22. Vamos ler o relato de Mateus. Diz o seguinte: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Eu acho que o problema está com a conexão mesmo, porque o Google Meet está caindo. Então, Etna, se cair aí, você vai pro Instagram, tá bom? Eu convido todos que, se cair no Google Meet, vem pro Instagram. Então, diz o seguinte, versículo 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiem e orem para não caírem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela 2ª vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, contudo que a sua vontade seja feita. Versículo 43. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. O relato começa dizendo que Jesus foi com seus discípulos em um lugar chamado Getsêmani e que pediu para os seus discípulos se assentar ali enquanto ele ia orar. E o relato fala ali naquela
Naquele episódio, Judas já não estava mais com eles. Nós vimos no cenáculo que quando Jesus declarou que um deles iria trair, e quando Judas perguntou, por acaso sou eu, Senhor? E Jesus falou, tu o disseste, a Bíblia fala que Judas saiu daquele lugar. Então, Judas não estava com esses discípulos de Jesus, apenas os 11 discípulos. E a Bíblia fala que eles chegam ali, no Getsêmani, que ele pede para os discípulos se assentarem ali e ele convida Pedro, Simão Pedro e os 2 filhos de Zebedeu para irem um pouquinho adiante com ele para orar. Quem eram esses 2 filhos de Zebedeu? Tiago e João. Pedro, Tiago e João. De acordo com o comentário bíblico, Getsêmani vem da palavra, significa prensa de azeite. Era um local um pouco que ficava próximo a um lugar onde eles colhiam azeite, mas era um lugar retirado. Então Jesus muitas vezes recorria a esse lugar de oração. Era frequente a atitude de Jesus em buscar um lugar de oração com o objetivo de meditar, de orar, de repousar. E muitas vezes ele passou a noite ali. Inclusive, provavelmente, este tenha sido o lugar em que ele permaneceu as noites de terça e quarta-feira. Agora já não eram mais 12 discípulos, e sim 11. E destes, 8 discípulos ficaram ali na entrada do jardim. E os demais discípulos, 3 discípulos, foram com Jesus, tiveram o privilégio de desfrutar de uma associação mais íntima com Jesus do que os demais discípulos. E quando nós vemos o relato, nós vemos que Pedro, Tiago e João, em outros momentos, em outras ocasiões especiais, também estiveram com Jesus, como por exemplo, quando a filha de Jairo foi ressuscitada, e está relatado em Lucas capítulo 8, e também na transfiguração. Esses 3 discípulos estiveram presentes, estiveram mais próximos de Jesus, porque eles estavam mais abertos aos ensinamentos de Jesus. Nessa hora extrema, Jesus ele ansiava por companhia humana, pela simpatia, pela compreensão de pessoas próximas, pessoas de seu convívio íntimo, e é por isso que Jesus chama essas 3 pessoas para estar mais próximo dele, para orar com ele. O relato diz que Jesus começou a sentir-se tomado de angústia. E o relato fala, ele no versículo 38 diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus pediu para que os seus discípulos ficassem ali com ele, para orar com ele, porque ele tinha sido tomado de grande tristeza, de profunda tristeza, e pode ser que aquela tristeza que Jesus estava sentindo, pode ser que os discípulos nem conseguiam entender, estavam confusos, porque em um tempo antes, ali, quando eles comiam a ceia, Jesus estava alegre, contando as coisas que iria acontecer e partilhando o pão entre eles, e agora Jesus estava ali, triste, angustiado, e ele fala: minha alma está angustiada, está triste até a morte. Era o Filho divino e humano de Deus e o Filho do homem sofrendo com a intensidade que eles jamais haviam testemunhado antes. O pecado da humanidade cairia sobre Jesus. Em partes, o sofrimento era físico, mas isso era apenas um reflexo visível do sofrimento infinito que Cristo, como portador de todos os pecados do mundo, iria sofrer. Está além da compreensão humana a angústia que o Salvador pôde suportar, o peso do pecado do mundo. E enquanto Jesus estava ali com aquela angústia, sofrendo, ele pediu algo para esses 3 discípulos que ele levou consigo. E ele disse: vigiem comigo, orem comigo. Jesus estava fazendo um apelo de solidariedade humana. Ele estava pedindo companheirismo na luta contra os poderes das trevas.
Jesus estava pedindo que os seus discípulos pudessem vigiar, para que eles pudessem se manter acordados, mas não apenas acordados, para que eles pudessem manter-se acordados com um propósito, que era o propósito de partilhar essa vigília com Cristo, orar com Cristo, estar com Cristo nesse sofrimento. Era isso que Jesus esperava de Pedro, Tiago e João. Era isso que ele esperava, por isso que ele levou eles consigo, para que eles estivessem dispostos a se esforçarem para manter-se em vigília com Jesus. É claro que Jesus sabia que eles não permaneceriam em vigília, mas Jesus precisava. Jesus, a sua natureza humana nesse momento, ansiava por auxílio dos seus amigos próximos. E o versículo 39 diz o seguinte, diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Jesus, ele foi um pouco mais adiante, um pouco mais à frente do que esses 3 discípulos estavam. E ele se prostrou sobre o seu rosto e ele começou a orar. Jesus tinha uma vida de constante oração. Esse era o hábito dele. Não importava o lugar. Por várias vezes lemos os relatos de Jesus orando de madrugada ou depois de um dia cheio de trabalho e até passando a noite inteira orando. E nesse momento tão importante da vida de Jesus, ele também recorreu à oração. E o relato diz que na sua oração ele disse: meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O cálice aqui citado por Jesus é uma metáfora bíblica que denota experiências da vida, quer sejam elas boas ou más. Jesus está dizendo aqui para Deus que se fosse possível que essa experiência da vida dele fosse passada, passe de mim essa experiência. Mais ou menos foi isso que ele disse. Mas o mais impressionante nessa oração é que Jesus, embora falasse para Deus que se fosse possível que passasse dele, que aquela experiência não fosse vivenciada, mas ele termina a sua oração afirmando que a vontade de Deus deveria ser soberana à sua vontade, que as coisas não deveriam ser como ele queria, mas como Deus queria. Mesmo sabendo de tudo que ele iria sofrer, ele escolheu não fazer o que ele queria, mas o que era necessário, o que Deus queria que fosse feito. O relato diz que Jesus, após orar a primeira vez que ele se voltou para os seus discípulos, ele almejava simpatia humana, companheirismo, e foi por isso que ele levou esses 3 discípulos consigo. Mas o relato diz que Jesus os encontrou dormindo. E Jesus se dirige a Pedro e fala assim: Pedro, você está dormindo? Não conseguiu vigiar comigo nem uma hora? Simão havia acabado de se gabar com orgulho desmedido, declarando para Jesus que Jesus não seria uma pedra de tropeço para ele, que ele acompanharia Jesus até a prisão e que, se possível fosse, se necessário fosse, que ele iria morrer. Mas na prática, Pedro não tinha conseguido ficar nem uma hora acordado, orando e vigiando com Jesus. Pedro, Tiago e João, eles poderiam ter resistido a esse sono paralisante se eles tivessem permanecido em oração. Jesus deve ter ficado profundamente decepcionado ao ver os seus discípulos, os seus amigos terrenos mais próximos, sonolentos demais para orar com ele, sonolentos demais para estar com eles naquele momento de angústia. E é por isso que ele censura eles. No versículo 41, ele diz o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Mateus 24, nós vemos Jesus, ao falar de várias coisas que iriam acontecer, ele chamou a atenção dos discípulos para a necessidade de vigiar. Eles deveriam tomar cuidado, eles deveriam ficar alertas. E esse foi o tema central de todos os ensinamentos de Jesus no capítulo 24 de Mateus. E é por isso que ele falou 6 parábolas que levavam os discípulos a prestarem atenção e a perceberem a importância da vigilância. E agora eles estavam passando exatamente por esse momento e eles não estavam vigiando. Jesus estava chamando a atenção para o fato de que os cristãos não devem aguardar a volta de Jesus com expectativas ociosas, sem fazer nada. Ociosidade não combina com o Evangelho. Enquanto os cristãos esperam e observam, eles devem permanecer vigilantes para purificar a sua vida pela obediência à verdade, mas eles devem se dedicar em trabalhar pelo seu próximo. É nosso privilégio aguardar e trabalhar em favor das pessoas para que Jesus volte logo. É um privilégio para nós. A ociosidade não combina com o Evangelho. E é por isso que Jesus chama a atenção dos seus discípulos para ficarem vigilantes, atentos às coisas que estavam acontecendo. Jesus havia se preparado para enfrentar aquela tentação. Ele jejuou, ele envolveu-se nas orações mais fervorosas e ele se entregou totalmente a Deus. E conosco não será diferente. Se nós queremos vencer as tentações da forma como nós estamos, sem uma vida de oração, sem uma vida de jejum, sem uma vida de entrega total a Deus, sem nos prepararmos para essas coisas que nós vamos enfrentar, nós seremos pegos dormindo. E eu vou repetir. Se nós tentarmos vencer as tentações da forma como nós estamos, sem uma vida de oração assídua, sem jejum, sem entrega total a Deus, sem nos prepararmos para essas circunstâncias, nós vamos ser pegos sempre dormindo. E é por isso que Jesus fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus quis dizer que nós temos disposição de espírito, que nós temos boas intenções, assim como Pedro, que as nossas inclinações para fazer o que deve ser feito, elas são boas, mas a nossa tendência natural, os nossos desejos naturais, a nossa natureza pecaminosa não colabora, é fraca, é fraca. Jesus aqui ele não está desculpando a nossa natureza, ele não está nos desculpando por termos uma natureza pecaminosa, ele está dizendo exatamente o contrário. Ele está falando assim, olha, exatamente por vocês terem uma natureza pecaminosa, isso é uma razão suficiente para te impulsionar, para você perceber a sua necessidade de vigiar e orar. E é por isso que Jesus chama a atenção dos discípulos para a necessidade de vigiar e orar. E então, depois de chamar a atenção dos discípulos, a Bíblia fala que Jesus volta a orar novamente, sozinho. E na oração, novamente, ele pede para que, se fosse possível, para que ele não passasse por aquela experiência, mas que a vontade de Deus fosse feita na vida dele, e não a vontade dele. E quando ele volta pela segunda vez, mesmo depois de ter repreendido os discípulos, ele os encontra dormindo novamente. E o texto acrescenta que os olhos deles, os olhos dos discípulos estavam pesados demais, assim como na transfiguração. E o relato bíblico não apresenta nenhuma repreensão da parte de Jesus nessa segunda vez, mas diz que ele voltou a orar novamente pela terceira vez, sozinho. E que ele repetiu as mesmas palavras que ele havia dito a Deus anteriormente. Que apesar dele não querer passar por aquela experiência, que a vontade de Deus predominasse. E quando Jesus volta pela terceira vez aos seus discípulos, o relato do versículo 45 diz que os discípulos estavam dormindo novamente. E Jesus fala o seguinte, versículo 45,
Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. O momento havia chegado, quando o destino da humanidade estava em jogo. E Jesus utiliza a expressão, está sendo entregue nas mãos de pecadores. E eu me lembrei de Jó. Jó foi entregue nas mãos de Satanás com a condição de que a sua vida fosse poupada, mas Jesus agora estava sendo entregue a pessoas sob o controle de Satanás e a sua vida não seria poupada. Jesus sabia que a sua hora estava chegando, que a sua hora havia chegado, e é por isso que ele termina esse relato falando assim: levantem-se, vamos embora, vamos. Jesus, ele, em vez de se esconder ou escapar das multidões que estavam vindo em sua direção, que estava prestes a prendê-lo, Jesus foi ao encontro deles. Ele poderia ter evitado aquele local, porque ele sabia que Judas sabia daquele lugar, sabia que ele ia para aquele lugar para orar, mas ele não se afastou, ele não se escondeu, ele enfrentou e se permitiu passar por aquilo que teria que passar para que a humanidade fosse libertada da escravidão do pecado. Queridos, eu me emociono com esse relato várias vezes, porque Jesus, ele não se acovardou. Jesus, ele passou por grande tribulação antes da sua morte e os seus discípulos dormiram, porque não haviam se preparado para esse momento. Ele nos disse que nós passaremos por muitas tribulações antes da sua volta. E se nós não nos prepararmos, se não tivermos uma vida de oração, de jejum, se não ficarmos atentos a todos os acontecimentos, se ficarmos confortáveis e ociosos, nós vamos dormir. E em vez de encarar as coisas que já foram ditas que vão acontecer, nós vamos fugir, assim como os discípulos, porque eles não estavam preparados para aquele momento. Nós precisamos nos preparar para as coisas que em breve acontecerão. E para isso nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos desenvolver uma vida de comunhão com Deus, orando, jejuando, ficando vigilantes, para que quando tivermos que enfrentar situações difíceis por causa do Evangelho, para que o façamos com coragem, assim como Jesus. Que Deus nos ajude, que continuemos buscando na palavra de Deus força, orientação, para que tenhamos coragem de enfrentar todas as coisas que precisaremos enfrentar até que Jesus volte. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida. Nós te louvamos porque mais um dia o Senhor nos deu o privilégio de conhecermos a Tua Palavra, de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nós somos discípulos que estamos nos aproximando de Ti, assim como Pedro, Tiago e João. Mas, Senhor, nós não queremos ser encontrados dormindo. Tire de nós, Senhor, essa ociosidade. Nós queremos, ó Pai, prestar atenção aos acontecimentos. Nós queremos ter uma vida de oração e comunhão contigo. Nós queremos estar constantemente vigilantes, Senhor, para não sermos pegos de surpresa. Por favor, Senhor, nos ajude. E para isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos tire desse conforto, para que a gente não durma. Nós pedimos, ó Pai, e nós damos permissão para Ti, para que o Senhor desestabilize a nossa vida, para nos mantermos alerta, para nos mantermos vigilantes, para nos mantermos acordados, em comunhão contigo, para termos força e coragem para passarmos por todas as tribulações que passaremos antes do Seu retorno. Senhor, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, pedindo que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós somos gratos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo que nós pedimos em oração, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, amanhã nós continuaremos estudando e nós vamos estudar sobre o momento em que Jesus é preso. Podem continuar no relato de Mateus, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47. Que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Até